Tá, botei aqui no microfone melhor. Ah, pronto. Então, a gente está falando aqui, tá, pessoal? Só voltando aqui, que é por causa da gravação. Importei o Panda novamente, preciso rodar ele, tá, para ele fazer o reconhecimento. Preciso aqui, rechamei meus dados da minha tabela funcionário, do meu CSV, carreguei o DataFrame. E aí eu estou trabalhando hoje a questão da organização de dados. Né? Então, eu vou pegar o meu DataFrame, e aí eu vou chamar um cara chamado sort, vou pegar os valores, me trazer, tá? Já. Analise seus arquivos com código escrito por Gmail. Aparecendo comercialzinho novo aqui já. Isso aqui está errado. Deixa eu só tirar aqui, que é código. Aqui agora. Então, chamo meu DF. Meu DF, vou chamar o comando sort, vou jogar os valores, e eu vou dizer por onde eu quero ordenar, né? Eu quero ordenar por salário. Né? Então, se eu vou dar um playzinho aqui, ele já vai fazer uma ordenação ó, pelo salário. Se for ver aqui, ó, o menor para o maior. Bem tranquilo, né? Então, nós começamos falando sobre carregamento, tá? A gente está iniciando a questão da ordenação. E eu estou falando que é preciso recarregar os dados, tá? Se está abrindo novamente o Colab, eu tenho que recarregar meus dados. Carreguei os dados funcionários e estou aplicando com ele agora uma ordenação nele. Tá? Olha que ele tem, estou ordenando pelo salário. Aqui, dei o comando def, eu chamei o meu dataframe, meu df, e chamei aqui o comando sort, veio, aí eu disse por onde? Pelo salário, e ele organizou do menor para o maior. Agora eu tenho uma ordenação do menor para o maior. Ok? Conseguiram entender? Então, agora, para fazer o inverso, né? Fizemos do menor para o maior, agora a gente vai fazer o mesmo processo. Def, pego o meu data frame, aplico o sort pelos valores, digo por onde eu quero ordenar, vai salário, tem que ser igualzinho o nome como está lá, com acento e tudo, tá? E aí eu digo para ele aqui, ó, o método que ele vai configurar, né, vai ser falso. Do maior para o menor.
E aí, tudo bem até aqui? Beleza. Mais uma organização. Sim, sim, sim. Aí se eu pegar aqui, ó, vou lá. Nem preciso, tá? Se você deixar só deixar ele aqui, ó, sem, ele já entende como verdadeiro, tá? E aí ele mantém do menor para o maior, mas pode aqui sem nenhum problema, tá? Tudo bem nesses dois comandos, pessoal? Sem dúvida? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, só explicando de novo, nosso amigo. Então, aqui eu tenho uma base de dados, tá, Marco? Olha só, tem nossa base de dados e os salários estão desorganizados. Então, vai que chega para ti uma seguinte pergunta: olha, organiza aí esses dados para mim do menor para o maior, né? Como é que tu faria? Então, tu já tem o data frame, que é esse aqui. Então, tu só aplica, tá? Essa formulazinha aqui, ó. Vou reescrever ela aqui. Tu chama teu data frame, tu traz o comando sort, value, que ele vai fazer a ordenação por valores, tá? E eu digo por que campo que eu quero ordenar. Por, quero ordenar por salário. Estou pegando essa coluna aqui, ó. Presta atenção que tem que estar igualzinho, tá? Salário aqui, salário. Então, quando eu dou esse comando, ele já entende, tá? Que essa ordenação ela é do menor para o maior. Do menor para o maior. Sim ou não? Sim, Jefferson, é possível. Lembrando que a coluna tem que estar certinho, tá? E aí, se eu quiser aplicar a mesma situação, né, para menor para o maior, é só colocar o ascendente por falso. E aí ele traz os valores do maior para o menor.
Deixa eu abrir mais um aqui. Então, bora falar de mais uma coisa aqui. Combinação de dados. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou trazer aqui meu DF. E se vocês perceberem aqui, eu tenho um campo, um departamento aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui, ó, 4, 2, 4, 4, 5, 1. Que lá no Power BI, né, a gente foi para uma coisa lá chamada de relacionamentos, né? Para trabalhar. Perfeito? A gente faria isso aqui no nosso Panda. Primeiro, eu vou ver a minha outra tabela que eu vou fazer o ligamento, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui, vou puxar um data frame, que eu vou chamar aqui de data frame dos departamentos, né? Que vai ler o PDRead, CSV, onde tem os dados, barra o arquivo departamentos.departamentos.csv. E eu vou carregar ele aqui para ver o que vai aparecer. Então, DF, departamento. Aqui, ó. Tá? Então, nesse arquivo aqui, eu tenho lá, tá vendo? O 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? Então, o que eu teria que fazer? Tá? Eu tenho que fazer com que os dois se reconheçam e aqui no meu data frame dos meus funcionários, ele reconheça os campos que estão relacionados com esta outra data frame. Eu tenho que fazer uma união dessas tabelas. Lá no Power BI, a gente estava fazendo lá com relacionamento, né? E a gente usou o comando relate lá no DAX para fazer esses relacionamentos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho minhas duas tabelas, já tenho uma ligação, o que é muito importante também entender, tá? Olha aqui, ó, departamento, tá vendo? Então, tá todo organizado. Então, eu vou criar aqui um outro data frame, que eu vou chamar de data frame mesclado. Tá? Esse nome aqui vocês que decidem, tá? Que são variáveis. Eu estou chamando de data frame. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. O data frame final. Tem a opção de cada um. Tá? Então, vou dizer o seguinte, tá? Eu vou criar um comando, tá? Que eu tenho aqui, que é o pd.merge, tá? E aí eu vou dizer para ele o meu data frame principal, que é o meu DF, vírgula, e o meu data frame que eu vou fazer a mesclagem. Tá? Eu vou dar um enter aqui e depois eu quero ver o que ele vai me entregar. Tá? Chamando para ver o que foi que ele fez. Vou dar um play. E aí, que beleza. Olha lá, a coluna. E é até mais tranquilo que lá que tem que fazer toda a ligação nas tabelinhas, né? Lembra que aqui eu não estou fazendo modelagem, tá? Isso já tem, tá pronto. Essa função aqui é só unir. Eu não estou trabalhando no modelo, no banco.
É isso. Ele criou lá o nome do departamento, essa coluna, fazendo a ligação, né, com a relação da tabela que ele tinha lá com os campos. Tá? Ó, campo 4 era financeiro, ele já fez aqui, ó, fez a relação, a gente chama de relacionamento entre os bancos, né, e já criou a coluna fazendo essa ligação. Não, ele analisou, tá? Ele não só juntou. Ele analisou o código, o PDMerge, ele analisa os dois data frame, ele verifica quem são as colunas e as chaves, e depois ele faz o trabalho. Tanto sei lá, ele entende que o número 4 é o financeiro, ele faz a relação de todos, tá vendo? Se ele só unisse, eu só ia ter 5 campos. Ele não só fez a união. Não, ele trabalha só com união de nível de tabela, tá? Tá? No caso, respondendo até a questão do juntou tabela. Ele analisou as chaves primárias de cada um, coluna, tudo para ele poder unir. Porque não fazer. Isso não é relacionamento, modelagem de relacionamento, tudo relacionado por um padrão, pela chave primária, mas só acontece isso se essas análises tivessem modeladas, né? E o PDMerge, ele faz essa análise e vincula tudo. Isso, lá isso mesmo, antes. Lá no Power BI, a gente tem que fazer aquela relação lá, dizer, unificar, caso ele não reconheça automaticamente, a gente tem que ir lá fazer a relação. E lembra que lá a gente. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Só para a gente poder fazer o. Peraí. Aqui, só pegar aqui o Power BI. Aqui, só para tirar a dúvida aqui, ó. Estou pegando o Power BI aqui, ó, tô colocando na tela. Tá? Eu vou criar um relatório aqui. Isso aqui a gente já fez, tá? Eu vou pegar aqui os dados
lá do funcionário, do mesmo jeito que eu fiz lá no Python. Carreguei. Então aqui eu já tenho meus dados aqui, ó. Aí a gente precisaria carregar outra tabela. Eu vou pegar outra tabela lá, departamento. Então, com esse departamento, tá? Aí, ó, vou carregar aqui. Como está muito bem organizado aqui, o Power BI também é inteligente, ele já vai reconhecer as relações. Então, se eu vim aqui em relacionamento, naquela aula, ele já encontrou, tá vendo? Naquela vez a gente montou isso no manual, mas ele já entendeu que existe uma relação, porque aqui está escrito, tá vendo? ID departamento, ID departamento. Então ele já teve essa relação com a chave primária e com a sua chave estrangeira. Então, quando eu for criar a coluna aqui, ó, lembra que a gente fez isso aqui na nova coluna? Nova coluna. Aí eu chegava lá, queria fazer a relação, né? A gente fez numa aula sobre isso aqui, departamento. Eu chamei aqui o relacionamento do departamento, né? Que era o nome do departamento. E quando eu criar, ele ia criar uma coluna, mesma coisa, tá vendo? E aí ele já fez a ligação automática, porque ele já entendeu que aqui está ID tabela e lá está ID tabela. E ó, né? Ó, a gente faz ao vivo o negócio. Pronto. E ó, tá? Então ele já reconheceu porque está tudo bonitinho ali, né? A coluna está com o nome igualzinho, está ID departamento, outra está ID departamento, então não daria nenhum problema de ele já reconheceu e já montou. Vocês entenderam porque ele fez esse reconhecimento automático? Tanto no Power BI como lá no Panda no Python? Sim ou não? Só sair aqui, não deixar muita coisa aberta. Agora pode acontecer. Deixa eu simular aqui, simular para vocês essa situação. Peraí, deixa eu só mexer aqui para criar um problema. Para ver se ele já. Cadê? É a mesma coisa. Só um minuto.
Medida não. Peraí. Estou criando um erro aqui. Olha lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz a seguinte situação, tá? Vou puxar isso para cá. Eu vou pegar lá o Power BI. Vamos fazer no Power BI e depois a gente vem para cá. Lá estava tudo bonitinho, né? Como eu disse para vocês, o nome estava igual, né? Tudo estava bem desenhado. Vamos botar assim como se fosse lá num projeto bem desenhadinho. Mas pode acontecer projetos que não estão nessa pegada, né? Projetos que não têm a mesma pegada de organização, tá? E aí você tem que às vezes analisar para ver o que aconteceu, para ver se precisa fazer um apontamento melhor, tá? Ou o apontamento é manual, tá? Então, olha só, eu vou abrir o relatório, tá? Vou abrir esse relatório, tá? E nesse relatório eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar meu arquivo lá, tá? Meu arquivo da CSV, do jeito que eu fiz agora, tá? Funcionários, tá? E aí, vou carregar, eu vou encontrar um problema relacionado na minha base que eu vou mesclar, tá? Da minha base que eu vou mesclar. Então, ele já carregou os dados, e eu vou dizer para ele o seguinte, que agora eu tenho uma outra base para carregar. E vou ver o que ele vai me analisar, tá? O que ele vai me analisar de retorno, tá? Vou pegar aqui o CSV, e eu criei esse cara aqui, ó, departamento 2. Vamos analisar o departamento 2. Tá? Então, o departamento 2, eu tenho a seguinte situação. Tá? Eu tenho a minha coluna lá em DTEP, e o nome, não tem mais nome que estava nome do departamento, eu só deixei nome, tá vendo? Estão conseguindo ver? Problemática já? Então, quando eu for fazer o carregamento, isso aqui, vou carregar aqui, ó, e eu for ver a relação, olha aqui o que já acontece. O que aconteceu aí?
Ela que não sei sumiu, peraí. Cadê? Ele não fez ligação, tá vendo? Ele não fez nenhuma ligação. Aí sim eu teria que fazer aquela ligação. Eu vou pegar meu departamento, linkar um para muitos. Ó, só para se isso não acontecer, quando eu for montar a coluna aqui, ó, e eu for montar uma nova coluna, e essa minha coluna lá for departamento, e eu vou fazer o relacionamento, eu não consigo carregar lá, ó, ele não reconhece a tabela. Tá vendo? Ele não reconhece a tabela. Né? E aí eu preciso criar com ele isso. Tá? Preciso criar com ele essa situação. Vocês entenderam até aqui? Então, se tiver tudo bonitinho, ele já reconhece, faz um vínculo. É, tá? Aí, ó, se eu vou, aí eu teria que fazer o um relacionamento, ó, para ele poder reconhecer, ó, vai dar problema. Aí eu teria que ir lá. E aí eu vou ter que dizer na mão isso. Puxar, olha, esse DDEP é isso aqui. Um para salvar. Ó. E aí sim, isso aqui eu estou até revisando, então. Ó, se eu pegar agora o relacionamento, já aparece para mim agora, tá vendo? Ó? Eu vou puxar o nome. Pronto. Aí, Power BI. Beleza? Até tira dúvida quem estava com problema relacionado a isso. Se tiver tudo bonitinho, ele reconhece. Beleza, professor. Power BI fez isso aí. Se eu tenho que fazer a relação, se eu tenho que fazer porque não estava modelado bacana. Isso. E agora aqui agora vamos para o nosso Panda. Vamos para o nosso Panda. Vamos fazer a mesma situação. Tá? Vamos pegar aqui no Panda. Eu trouxe aqui o DataFrame 2 aqui, ó, o departamento 2. Aqui, ó, vou até pegar ele aqui. Então, eu vou criar aqui o departamento 2. Eu já vou ter e vou carregar ele aqui, ó. Aqui. Tá? Então, aqui ele tem. Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho. Vou fazer aqui as colunas. Como é que eu posso colocar assim? Iguais, né? Aí eu chamo meu departamento 1. Aqui. ID departamento, nome do departamento. Tá? Só que eu tirar daqui, eu já estava fazendo só o teste aqui, estava tudo ok. Tá? E aqui eu só faço o link dos dois. Aqui. Isso quando, isso quando tiver tudo bonitinho, né? Data frame 1, ó, data frame 1 ID departamento foi igual a palavra ID departamento data frame 2, foram iguais. Agora, nesse segundo caso, aí eu vou colocar aqui, quando as colunas estiverem com nomes diferentes. Aí vou fazer aqui, vou abrir um código,
Vou chamar aqui meu data frame departamento novamente, só que esse aqui vai ser o outro, tá? É o departamento. Bota aqui, fora do padrão. Fora do padrão, bem grande aí. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um pdread, vou carregar esse que está bagunçado. Dados, ponto, departamento 2, CSV. Só para mostrar para vocês. Opa, que eu coloquei errado. Manda favorite. Será que eu botei muito? Deixa eu só botar aqui. Acho que eu botei gigantesco demais. PDVid, tal. Code. Não está encontrando diretório. Dados. Eu carreguei errado aqui. Departamento. Coloquei a palavra. Deixa eu só pegar aqui. Copiei errado isso. Copiei. Departamento. Departamento. É departamentos. Aqui. Ó. É só tu chamar o data frame, né? Então, olha só. Esse aqui tá bagunçado, tá vendo? Bagunçado não é nem legal a palavra. Vamos fazer que seja mal modelado o processo e tal. Mas eu não gosto nem de criticar como cada um desenvolve. Então, eu tenho aqui DDEP. Ou seja, ele não reconhece automaticamente, porque lá tá. Se eu fazer o merge, vou pegar lá o nosso código, vai ser o nosso data frame final 2 PD merge, o data frame padrão, que é o nosso padrão da esquerda, o nosso data frame da direita, que vai ser o nosso data frame departamento FP. Beleza, eu vou fazer isso aqui, ó, como eu fiz no outro anterior. Então, se eu der um play aqui, faltou só carregar, né? Assim tu não vai ver o final, né? Final 2. Olha lá. Dá bronca. Por quê? Porque ele não encontra uma relação entre os dois e como é que ele vai montar esse data frame se não existe? Porque ele não consegue encontrar nem automaticamente, porque os nomes são diferentes, né? Aqui está ID DEP, né? E aqui é ID departamento. Então, por que ele mesclar? Por isso que aparece o data frame vazio, né? E não tem como mesclar porque não existe nada ali, né? Então, o que a gente precisa dizer para ele? Ó, é o seguinte, eu quero que você, do lado esquerdo, ou seja, no meu DF, que é o primeiro aqui, ó, esse primeiro bem aqui, ó, o primeiro esquerdo, ele faz assim, ó, left one, e eu digo qual é a chave que eu vou mesclar. Então, aqui é o ID departamento. E aí, tu diz para ele assim, qual é o que está no meu data frame da direita? Que é esse data frame aqui, ó, que é o departamento. Ó, esse cara aqui é o mesmo, tá? Que o nosso ID DEP. Olha lá. Né? Aí ele vinculou, fez o vínculo de relacionamento de banco entre os data frames, fez a relação, encontrou e aí ele começou a trabalhar.
Isso aqui acontece, tá? É bom que eu mostrar para vocês, porque isso acontece, depende muito de como esses dados vêm para vocês. E aí, como isso, a gente perde um tempo para estudar os dados para ver se está bem organizado. Deu para entender? Eu tenho que fazer o recarregamento. Eu faço o merge, vejo, puxo o data frame, lembra que ele vai ler a última informação, tá? Que foi mesclado de criação. Eu só, se eu consigo criar aqui também. Deixa eu falar agora sobre concatenação. Olha aqui, ó. Vou falar concatenação com vocês. Aí talvez pegue essa situação aí. Eu tenho aqui o meu DF. Vou pegar aqui o meu DF final. Eu já estou trabalhando com DF final. E eu tenho aqui só o meu DF, que é a minha tabela de funcionário, né? Meu DF aqui é a tabela de funcionário, tá? Agora é o seguinte, vamos imaginar que chegou para a gente lá uma nova tabela de funcionário. Tá? Chegou um novo arquivo aqui, que é o novo funcionário CSV. Tá? Não sei nem se vocês têm esse arquivo, mas eu vou até colocar lá no grupo já de vocês. Então, vamos ver. Então, foi mandado um arquivo novo para a gente, de funcionários, mais um arquivo CSV, né, para a gente unificar isso. Né? Então, eu precisaria receber esse arquivo. Né? Faria um novo código, vou chamar um novo data frame que eu chamaria de novo. Sai o nome que você pode escolher. E eu vou carregar ele aqui, tá? Eu tenho que carregar esse arquivo. Ponto read CSV. Vou chamar os dados barra novos funcionários CSV. E eu vou ver esse cara aqui. Aí, novos funcionários aí, ó. Tenho dois data frame agora. Eu tenho um data frame primário, que foi o data frame 1, e eu tenho aqui agora com os novos. Certo? O que eu vou pegar? Eu vou fazer uma unificação entre esses dois data frames. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. E aí eu vou chamar um comando, tá? Que vai ser, vou criar. Como eu vou unir os dois, eu vou criar um novo data frame, né? Então, um data frame, todos, todos funcionários.
vai ser PD, né, ponto concat, eu vou concatenar, tá? E eu preciso dizer para ele o que, que eu vou concatenar, tá? Vou abrir aqui o meu parênteses, colchete, ó, pegue o primeiro com o segundo, que é o DF novos, né? DF novos, tá? E outra coisa, para não dar bronca, porque, presta atenção, ele tem aqui um ID, tá vendo? Cada um tem um ID aqui, ó. A gente vai ignorar essa leitura desses IDs aqui, tá? Para não bater um outro. Eu botei o quê? DF novo, né? DF novo, eu botei novos aqui. Então eu quero que ele justamente, vou ignorar aqui, ignore no index. Show. E eu quero ver o que, que ele vai fazer. DF, todos os funcionários. Tá? Vou dar um playzinho aqui. E ele vai, ó, trazer a unificação de todos aqueles funcionários que estão tá lá. Olha a parte do index que eu falei para vocês, ó. Linha. Ele trouxe de lá, ó. Por exemplo, tem o 6, ó. 6, ó. Mas o ID dele lá era 7, tá vendo? 10, 11, 12, aí. Aqui era o 12, só que lá o ID dele era 13, entendeu? Ele manteve e depois continuou a outra contagem, tá vendo? Ele só concatenou. Ele não. Aí sim, ele só uniu, entendeu? Não tava nem aí. Ele só fez uma unificação. Isso, esse que eu disse para vocês, esse aqui ele só fez a união. Porque se eu chegar aqui, aqui vai dar bronca. Aí ele vai fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fez, tentou organizar. Mas mesmo assim ele não consegue, porque existe diferença de informação. Tá? Então a gente ignora por causa da questão dos dados não serem duplicados. Aí aquela pergunta que o Anderson fez ali, mas se eu atualizar, então, por exemplo, aí eu já tenho este cara aqui, ó, só um exemplo aqui, que aí eu já poderia fazer chamar lá o PDMerge, que foi o DF, o DF departamento, né, que já é o merge, né, do DF todos os funcionários com o DF departamento. DF departamento. Aí ele já vai unir os dois lá. Ó. Tá, todo mundo de uma estrutura só já. E é isso que eles começarem a unir, começar a fazer essa fusão de conhecimento. É isso mesmo. Tá? Tudo isso é deixar o comando na tela, só aqui no banheiro. Sai e entra. Pode ser alguma coisa da comunicação.
Aqui, ó. Tem um espaçozinho aqui. Coloquei aqui gráficos aqui para a gente começar. Agora a gente vai começar a unir, né? Vamos primeiro ver os gráficos, depois a gente começa a relação dos dados, né, com o nosso Panda, né? A gente vai começar depois a evoluir essa etapa de gráfico. Tanta coisa aberta aqui que eu estou fazendo muito isso. Ah, vou pegar aqui. Então, olha só, no nosso amigo Panda, tá? Como eu disse para vocês, ele vai trabalhar na questão, na nossa questão gráfica, né? Desculpa, na questão dos dados, na manipulação desses dados, né? Como vai ser feito. Mas aí eu preciso depois transformar isso, né, em informação visual, né? Informação visual que seja entregue para um cliente. Aí tem várias formas, tá? Eu vou mostrar a mais comum, que aí eu vou, se der, a gente mostra outras coisas mais evoluídas, mesmo que esteja na nossa grade, mas eu tenho que mostrar para vocês aqui, tá? Para a gente não atrasar também. Então, hoje, a ferramenta que a gente tem hoje para trabalho dessa parte gráfica, tá? É o Matplotlib, tá? O Matplotlib, tá? Ele é justamente ali a nossa estrutura, né, para a saída de dados, né, do Python, né, ou lá da ferramenta que a gente vai usar para explorar os dados, tanto os matemáticos como estatísticos, né, isso para ser explodir na tela. Tá? Existe também um cara, mas também não, ainda não é o Streamlit, tá? O Streamlit também ele é muito conhecido na área de dados, na análise de dados, tá? Então, e até eu gosto um pouco do Streamlit, porque você usa o Python puro, né? Não se preocupa com o front para desenvolver, né, essa saída de dados também, tá? Só que aqui é um outro nível, tá? O Streamlit é um outro nível, uma outra situação. Ter só um curso aqui de Streamlit para a gente poder trabalhar, tá? Vocês vão ver muitos projetos, o Panda e o Matplotlib. O Streamlit está chegando aí de carrão de cena também nessa brincadeira aí, tá? Isso a gente está falando de Python, né? Estamos falando de Python aqui no nosso curso de Python. Mas tem outras ferramentas, como Grafana, que pode ser usado também para análise de dados, usando SQL e assim vai. Tá? Então, a gente vai carregar esse cara lá, esse Matplotlib, para a gente começar a fazer algumas brincadeiras com ele e depois unir os dados, né, de saída. Tá? Então, aqui no nosso caderno, tá? O que eu vou carregar? Tá? Quando o nosso projeto sair como um todo, eu vou trazer o Panda e vou trazer o Matplotlib. Tá? Normalmente, todo o projeto vai estar lá assim, import, Panda, o ASPD, que é o que a gente já conhece, e depois eu vou trazer o Matplotlib e vou trazer o PyPlot, tá? Que ele é uma parte do Matplotlib só para a parte gráfica. E eu vou dar um apelido dele, vou chamar ele de PLT aqui. Tá? Então, ó, coloquei aqui para mostrar para vocês que normalmente o projeto ele vai ter essa sequência. Tá? Eu vou ter o Panda para trazer as minhas informações e vou ter o Matplotlib, o PyPlot dele, para gerar a parte gráfica. Né? E eu dei o apelido dele PLT. Lá no Panda a gente estava chamando de PT aqui, né? Eu vou dar um play aqui para ele ler, ó. Já leu os dois, tá vendo? Já carregou. Tá? Então, este cara aqui vai ser justamente, tá? A nossa biblioteca. Eu vou deixar só ele aqui para não ter confusão, né? Na parte gráfica. Tudo bem? Então, o Panda ele vai fazer aquelas análises de dados que a gente está fazendo lá, com os data frames. Vamos poder fazer uns counts, contar, usar o Python fazer isso. E o Plot vai trazer a parte gráfica. Deu para entender o comando? Vai falar nisso com silêncio hoje. Maria não falou nada. Maia está quietinha.
Cadê a dona Renata? Saiu? Ah, não, tá aqui no teste TV. O Celso está quieto. O que está acontecendo? Vocês estão tão quietinhas, tão quietos e quietinhos, né? Ressaca. Amanhã eu não queria nem ter aula, moleque. Ela já mandou mensagem, queria que matasse 2 dias de aula já. Assim que é bom, porque vocês imaginam até os códigos. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, né? Vou montar um gráfico aqui, ó. Vou montar um gráfico de cadeia. Vou botar aqui visualização de dados, né? E vamos trazer um gráfico. Nosso gráfico de linha. Um gráfico de linha. Tá? Vou botar bem documentadinho aqui. Então, olha só. O gráfico de linha, tá? É necessário sempre 2 parâmetros. Aí eu vou pegar no pé de você lá na matemática, né? X e Y. Para montar nosso gráfico de linha, eu sempre vou ter que ter um X e vou ter que ter um Y para linkar os 2 pontos, certo? Então, eu vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui os dados. Então, eu vou criar um X, vou criar um Y. Tá? E eu vou colocar aqui, ó. 2 e 5. E aqui no Y eu vou criar o 2, 3 e 7, tá? Vou pegar o 3 e 6. 7, fica melhor. Pronto. Criei aqui os dados X e Y. Tudo bem? E aí, se eu quiser gerar esse gráfico, tá? Eu vou dar o comando para plotar, o que nós chamamos de plotar, tá? Plotar valores. Eu chamo o meu comando PLT e dou o comando plot, que chamo X e Y, tá? Para ele gerar e para ele mostrar na tela, o gráfico, para ele construir, eu dou o comando PLT show. Para ver o que ele vai nos trazer. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um gráfico sendo gerado. Só fechar isso aqui. Tá melhor. Aí, 1, 2, 5, 2, 3 e 7. Ele está fazendo isso. 1, 2. Para quem lembra da matemática, né? Sobe o pontinho aqui, ó. Um tracejado, tá. Bateu aqui, bateu no 2, faz um pontinho. Né? Aí eu vou lá, eu ploto 2 e 3. Aí vem no 2, sobe um tracejado, bateu onde está o 3, vai lá, faz uma bolinha. Lembra? E aí eu posso fazer ainda melhor ainda, tá? For marcou cada bolinha, depois ele passa a linha. Tá? Beleza, professor. Tô vendo aí, mas ainda falta algumas coisas aí, né? Vamos melhorar isso aí. Bora melhorar. Né? Então, até aqui tudo bem? Difícil? Só da ressaca, só olha aí assim, enxerga até a linha, sem plotar.
pessoal só tá vigia e cametá. Então vamos ver aqui, vamos melhorar. Então vamos imaginar que eu quero começar a mexer com meus eixos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Para mim colocar informações, vou criar aqui um comando aqui que título, tá? Então eu tenho aqui um comando chamado plt title. Meu primeiro gráfico no curso de analista de dados. Quando eu rodar aqui, ó, já gera lá em cima. Bacana, né? A pessoa, beleza. Mas eu quero colocar títulos no X e no Y. Então, título, vou botar aqui nos eixos, texto nos eixos. Então, eu tenho aqui o plt.xlabel. Eixo X, plt, ylabel. Eixo Y. Vou rodar aqui. Olha lá. Tudo bem? Então, isso aqui eu tenho informações aqui, né, sobre o nosso gráfico de linha, né? Colocamos o title, colocamos um texto, né, no eixo X e no eixo Y. Né? Podemos também mexer, tá, pessoal? Relacionado. Deixa eu só ver aqui na documentaçãozinha. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui no plot, como eu posso definir, né, essa linha que está sendo moldada, tá? Então, aqui no Matplotlib, eu tenho aqui o guia de usuário, aqui, ó. Então, aqui tem, tá vendo? Figuras, pontos e subplot. Fala introdução a ponto e subplot, que tudo que você pode trabalhar, né? Com você iniciar, fez trabalhando um exemplo, né? E aí eu tenho até tipos de plot. Eu posso trabalhar também em várias situações aí,
Quer dizer, o que não falta, tá, pessoal, é informação aqui nessa área do usuário, tá? Tem muitas coisas a ser trabalhada aqui. Deixa eu ver aqui, pegar aqui para vocês, pô. Plotando os dois pontos, Max Show, Ranger, cadê a documentação aqui? Animação, propriedades, né, que pode ser usada. Então, por exemplo, então aqui, só fechar isso aqui. Eu posso colocar aqui no plot, tá? As possibilidades de uso. Então, se eu botar label, tá? Eu consigo para dizer para ele, ó, eu quero que essa informação, por exemplo, pontos, linhas, né? Vamos ver aqui exemplo, deixa eu ver aqui. Estou me ligando na hora da aula. Tá? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui a linha, né? Então, ele faz esse levantamento aqui de linha. Eu posso mudar para outras situações, tá? Deixa eu só ver aqui se eu pego aqui o color. Se o color está reconhecendo aqui. Não, color é outro. Espera aí. Deixa eu terminar a aula aqui que o cara tá. Mas eu posso também carregar os pontos de encontro, né, dentro dessa nossa estrutura, né? Não queria avançar o ponto ainda, mas só para vocês entenderem como fica aqui, ó. Se eu chamar PLT ponto x e y, ó, ele mostra para mim os pontos de encontro, né, das minhas variáveis lá. Tá vendo? Então, se eu tenho 1 e 2, olha, 1 e 2, 2 e 3, 5 e 7. Tá vendo? Esses encontros que foram os dados que eu entreguei para ele, tá? Estou fazendo gráficos simples, mas depois a gente vai trocar isso por valores que a gente vai receber de uma variável ou de uma análise aí que vai sair. Né? Como eu também posso chegar aqui, tá? E dizer, olha, color, deixa eu aqui, color red. Aí ele troca os pontos de encontro. Tá? Então, isso aqui, nessa parte, assim, até concordo. Ele é bem melhor em relação a isso, né? Porque você puxa, arrasta e faz um vínculo total. Aqui ainda precisa desenvolver em linha de código, mas aqui tu tem uma personalização muito maior do que lá. Aqui tu pode fazer várias personalizações que eu não teria como criar linha de lá via os componentes. Né? Então eu poderia criar aqui o meu próprio componente todo modificado. Isso aí que te dá vantagem de trabalhar com a linha de código, né? Então, é isso que a gente pensa assim quando a gente vai passar por trabalhar nesse nível, é o que a gente pode fazer. Então, o gráfico de linha é só plotar. E eu posso usar essas mesmas informações aqui, tá, pessoal? Para outras situações, como gráfico de barra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou criar um código aqui, ó. Seu gráfico de barra. Claro que eu tenho que ter uma visão do que é um código, uma visão do que é o nosso código de barra, né? Então, por exemplo, eu vou criar a mesma situação, vou criar um X, né? Onde esse X eu tenho lá valores 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho um Y, 2, 3, 7, 1 e 0. Cuidado que os mesmos valores tem que estar. Tá? Já tem os valores. Vou definir meu título.
é meu gráfico de barra. Agora, como eu vou fazer agora diferente? Eu vou criar variáveis no gráfico de barra. Vou chamar o eixo, vou criar uma variável chamada eixo X, onde eu vou definir que esse eu vou chamar de eixos do X. E eu vou chamar uma variável chamada eixo Y. Eu vou chamar de eixo do Y. Aí, o que eu vou fazer? Vou plotar o texto. PLT, que é o título. PLT title, né? Que a gente já viu que é o title. Aí, em vez de eu escrever aqui, eu vou chamar só a variável. E os eixos eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Meus eixos. Como eu já criei as variáveis, então é só botar o PLT xlabel, chama a variável lá, ó, eixo do X, e o PLT ylabel, eixo do Y. Ou seja, agora se eu quiser trocar esse texto, é só mexer aqui agora. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos plotar. Então, vou plotar o gráfico. Plotar que eu vou preparar ele, né? Então, vou plotar os valores X e Y. Eu estou documentando junto aqui, tá? Para ficar facinho aí na hora de vocês poderem estudar, melhor. Só que lá, a linha, ele é o plot. Aqui vai ser o bar. Pelo amor de Deus, né? Esse bar aí de ressaca. Agora eu vou trazer X e Y. E agora eu vou pedir para ele construir. PLT show. Pronto. Então, quando eu poder rodar isso aqui, ó, ele já vai trazer um gráfico de barra para a gente. Olha só, o que a gente pode analisar, tá? Olha só, que no gráfico, tá? No gráfico de barra, o Y, ele se refere aqui, ó, à quantidade das barras. Trazendo assim fora da matemática, né? Pelo amor de Deus, que tamanho das barras. Botando aqui num português bem bravo. Então, o X vai ser as minhas barras e o Y seria a altura, né? O pessoal tem dificuldade aí de analisar o plano cartesiano, né? É nessa dica aí, ó. O X seriam minhas barras, esse é os valores e essas quantidades de barras vai ter aqui, eu vou ter 5 barras, né? Isso vinculado ao eixo do X, nesses campos, 1, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E a altura de cada barra vai estar no Y. Sim ou não? É, isso aqui tudo tem total, tudo numa telinha só, vocês têm total controle, né? Pode personalizar depois algo melhor. Ah, não tem problema não. Depois tu pode mexer nessa cor, que ele gera automático. Depois tu pode mexer nas cores das barras. Ou a gente vai mexer nessa questão. Ah, mas professor, eu quero criar uma legenda. É, por exemplo, eu posso criar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui no meu código do meu plot bar, eu tenho aqui um label. Dados de vendas 2025. Mesmo que eu rode aqui,
eu tenho o label e não aparece, tá vendo? Eu preciso dizer para ele gerar essas legendas, tá? Então, ali depois do show, eu vou colocar aqui, ó, gerar legenda, tá? E plt.legends. E aí ele vai me gerar a legenda. Peraí, só um minuto. Ó, gerar a legenda aqui. Peraí, só um minuto.
desculpa. Vou criar aqui um gráfico com 2 barras. Tá? Então, eu tenho da primeira barra os valores e tenho aqui da segunda barra que eu gerei os valores aqui. Ó. Tá? Vou deixar tudo isso aqui título. Aí, na hora de plotar, eu vou precisar dizer para ele o seguinte agora. PLT bar, ó, tem um X2 e um Y2 aqui. Eu vou colocar aqui um color. Acho que você tem o red. Vou botar red. Sem contorno. Tá? Color igual a red, vírgula, e vou dizer para ele que eu tenho um label. Isso aqui são as vendas de 2024. Então, botei os dados 2, fiz a mesma coisa, só tirei a parte de cor. Deixei só red aqui e eu botei um label 2024. Ele vai criar a legenda e eu quero que ele me liste a informação. Aí, que deu confronto um pouco ali, foi 2 com 3, 4 com a barra 2. Isso aqui, ó. Aqui tem. Eu coloquei só os ímpares. 1, 3, mostrar um do lado do outro. Aí. Aparecendo, né? Tá aparecendo já valores aí. Vamos lá, só poder, porque você fez muita coisa já hoje. Então, nós viemos só para a gente poder fechando aí, para vocês já continuarem o carnaval de vocês. Fizemos os meshes, né? Fizemos a união das tabelas. Fizemos até a simulação com suas tabelas com ID diferente. Fizemos uma ordenação de dados crescente e decrescente. Fizemos a união relacionada quando suas colunas são iguais, né? ID. Era só aplicar o merge com muita facilidade. Depois nós simulamos um erro quando eu tivesse com dados com colunas com nome diferente, né? Nós tivemos que dizer para ele quem era de cada coluna e aplicar antes dele mesclar, né? Onde ele gerou esse final para a gente. Então, do mesmo jeito da primeira. Também fizemos até no Power BI a situação. Depois nós aplicamos uma coluna nova de novos funcionários, né, onde nós pegamos a tabela do primeiro dos novos funcionários e unimos com a primeira que nós tínhamos. E aí a gente concatenou elas. Unimos a concatenação nelas. Está aqui, ó. As 2 data frames, criamos um novo data frame com todas as informações já unificadas. Fizemos até um título do médico para ver como ele ficava também. E depois a gente começou a falar um pouco dos gráficos. Falamos sobre o Matplotlib, plot, com o PyPlot. Fizemos uma entrada com um gráfico de linha, onde nós aprendemos a colocar os valores, como vai ficar os valores, vão ter que chegar, o título, o nome dos eixos, e como nós plotamos os valores. Né? Esse aqui é o gráfico de linha, o plot, e esse skate é o ponto, tá? Esse ponto que eu mostrei aqui para vocês. E para gerar o gráfico do PTE, o PLT.show. Né? Logo após, a gente falou sobre o gráfico de barra. Né? Um gráfico de barra, colocamos 2 valores, mostrei para vocês de outra maneira de fazer os títulos, criando variáveis,
e essas variáveis sendo carregadas, o title, o Y-label e o X-label, e plotamos o gráfico, PRT bar, trazendo os dados X e Y. Eu apliquei aqui, ó, cores na barra e a cor da linha. E eu dei um label, né, um nome para esse gráfico. E quando eu gero a legenda, ele vai mostrar para a gente aqui no cantinho. E eu mandei gerar este gráfico. Aqui, ó. Pra gente. Avançando, nós fizemos um gráfico com duas barras. Deixa eu botar aqui com duas barras. Tivemos os dados 1, dados 2. Né? Mantemos os nomes invariáveis, carregamos o mesmo processo. E na hora de plotar, eu chamo a barra 1 e a barra 2, mando dar o show, ele traz para mim um gráfico com os dois dados. Né? Fizemos muita coisa hoje. Acho que já dá para a gente já dar uma parada e treinar. Né? Visem, né? Eu vou parar logo a gravação, que é para o Google já poder gerar para mim.